Porque é que a Bíblia não é para ser levada totalmente à letra? A Bíblia é sem dúvidas um grande labirinto político de articulações e jogadas para o poder. É impossível legê-la como sabedoria espiritual de um tempo a um legado de Cristo. Para isso basta uma pequena pesquisa. Começamos pela Septuaginta, às vezes abreviada do século 60. É o nome dado à tradução grega das escrituras judaicas. A Septuaginta tem sua origem em Alexandria, no Egito, e foi traduzida entre 300 a 200 da Era Comum, no tempo de Alexandre o Grande. Ela foi amplamente usada pelos judeus helenísticos e foi produzida porque muitos judeus espalhados por todo o Império estavam começando a perder o seu idioma hebraico. De acordo com o antigo documento chamado a Carta de Aristeu, acredita-se que 70 a 72 eruditos judeus foram contratados durante o reinado de Ptolomeu Filadelfo para realizar a tarefa de tradução. O termo Septuaginta significa 70 em latim e foi a forma de dar crédito a estes estudos. A Septuaginta foi usada como fonte para o Antigo Testamento dos primeiros cristãos dos primeiros séculos depois de Cristo. Os escritores do Novo Testamento também defendiam fortemente esta obra, já que a maioria das citações entre o Antigo e o Novo Testamento deveriam estar sistematizados. A versão grega das escrituras sagradas e hebraica enfrentou muitas dificuldades, desde a questão das ideias teológicas e políticas do judaísmo palestino e alexandrino, até à quarta questão linguística, que penso ser a mais séria, pois o hebraico é uma língua semítica oriental que se escreve da direita para a esquerda, não tem vogais e possui um princípio gramatical muito especial. O grego é uma língua muito diferente do hebraico, possuindo 7 vogais. É uma das línguas indo-europeias. Escreve-se como as línguas ocidentais, da esquerda para a direita, tem uma gramática também específica, muito rica em declinações, conjugações e casos gramaticais. Além disso, os seus modismos gramaticais e transformações. E a caminho da Bíblia, que hoje conhecemos ainda, passa pela Vulgata, que é a tradução da Bíblia do grego para o latim, que foi realizada por São Jerónimo a pedido do Papa Damásio. Tudo começou com as dificuldades reinantes na Igreja primitiva até o terceiro século da Era Cristã. Escritos sagrados tecidos em meio de convulsões que assinalam a agonia do mundo judaico, depois corrompidos pela influência das discussões que caracterizam os primeiros tempos do cristianismo. Os evangelhos se ressentiram das paixões políticas, dos preconceitos da época, das perturbações dos espíritos, além de grandes divergências dogmáticas, agitaram o mundo cristão e provocaram sanguinárias perturbações no Império, até que Teodósio, imperador romano, conferindo a supremacia do papado, impõe a opinião do bispo de Roma à cristandade. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, escreve a São Jerónimo no ano 395, demonstrando a sua preocupação com relação à sua tradução e a existência da exatidão das traduções bíblicas. Bem, é neste cenário que o bispo Lucifer entra novamente nas tramas políticas religiosas da época. Ele articulava discussões brigas com o papado, pois o Papa, para agradar ao imperador Constantino, estava voltado a aceitar a doutrina do bispo Arius, segundo o qual Jesus seria uma criatura de Deus e não da mesma substância dele, negando assim a Santíssima Trindade. A doutrina do bispo Arius já havia sido banida pelo Concílio de Niceia. O bispo Lucifer de Caligari foi muito agressivo em sua condenação ao Papa, e São Jerónimo não gostava da intransigência nem das opiniões do bispo Lucifer de Caligari e seu seguidor. Sendo assim, quando São Jerónimo traduziu a Bíblia do grego para o latim, ao traduzir Isaías 14, São Jerónimo traduziu Estrela da Manhã por Lucifer. Lucifer em latim realmente quer dizer Estrela da Manhã. Na versão em grego, os judeus referiam-se ao rei da Babilônia, sua grandiosidade, e para o latim virou Lucifer. Assim se orquestrou a Babilônia como a terra do mal e Lucifer como o mal personificado. Foi a primeira vez em que o registro bíblico da palavra Lucifer, mas neste ponto até virar a Satã, que significa opositor, ainda contamos com a ajuda de Santo Agostinho. Pouco depois da tradução da Bíblia por São Jerónimo, Santo Agostinho criou a fábula da revolta dos anjos contra Deus. Antes de Santo Agostinho, a única menção a anjos caídos era o livro de Enoque, ancestral de Noé. Aproximadamente 200 da Era Comum, este livro conta a história de 200 anjos que, tendo-se apaixonado por mulheres comuns, escolheram voluntariamente abandonar os céus e descer à terra para serem seus maridos. Pouco depois, no século V, início da Idade Média, o nome Lucifer passou a ser o nome do anjo-chefe de tal rebelião. A fábula da revolta dos anjos contra Deus se tornou tão popular que muitas pessoas acreditam que ela está na Bíblia, mas na realidade no seu início nunca esteve.
Assim a Igreja orquestrou a criação de Satã, Lucifer e o Diabo, que realmente se estabeleceu somente nas demais traduções, considerando como Lucifer o estado do anjo caído. Satã para adversário ou opositor, Diabo para colonizador, conforme as etimologias de outros fatos curiosos. Também a partir da Vulgata de 384, que Lilith é associada à Lamia, a representação da serpente do mal das antigas religiões pagãs e posteriormente como monstros voadores noturnos que sempre aparecem sob o aspecto de pássaros. Até 553 a Igreja aceitava a reencarnação, inclusive em trechos das suas escrituras, mas essa tese foi recusada no Concílio de Constantinopla, não pelo Papa, mas pelo Imperador Justiniano, por influência da sua esposa ex-prostituta que não achava conveniente a lei do karma.